Pediu para acender a luz. Estamos dando as boas-vindas a todos aqui que vêm pela primeira vez. É uma grande satisfação ter todos vocês aqui, assim como aqueles que estão sempre. Se é a casa de Deus, a casa de Jesus. Hoje nós vamos ter como palestrante o nosso amigo aqui, colega Floriano. Vamos ter a leitura do Evangelho pela nossa companheira Leila. E a página será pela Mariângela. Pedimos que a todos que desliguem os celulares ou coloquem eles em módulo vibratório, para que não atrapalhe a reunião. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade, ao estudo de Lucas. Estamos no capítulo 8, versículo 42 a 44. Só um instantinho que desmarcou só a minha página aqui. Eu estou procurando Lucas 8. Achei. O título é O Pedido de Jairo. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Bom, esse é o pedido de Jairo. Jesus havia se retirado antes para a fronteira com a Galileia, para atender ao outro povoado, e estava chegando. E esse homem, então, era chefe da sinagoga. A sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam para fazer suas preces, suas meditações, os estudos da lei. E os doutores da lei, os anciãos, então, que chefiavam essa sinagoga, coordenavam todo o trabalho da sinagoga. E o Jairo era chefe da sinagoga. Então, o que nós percebemos aqui nessa passagem é a confiança em Jesus, Porque esse chefe da sinagoga, ainda que estudando a lei mosaica ainda, houvesse na discordância com Jesus quanto aos conceitos novos que Jesus vinha trazer de igualdade, de compreensão, de tolerância, de amor, e não mais aquela lei de Deus misturada com a lei dos homens, do olho por olho, dente por dente, ainda com alguns resquícios de egoísmo, de poder no homem. Ainda assim, ele veio pedir ajuda para sua filha a Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele confiava no Mestre. Ele sabia que o Mestre era todo amor, que os ensinos dele eram verdadeiros, ainda que ele, na sua posição de chefe da sinagoga, discordasse quanto, digamos assim, ao alicerce daquele esquema doutrinário da época. Mas Jesus mostrava com os seus feitos e com os seus ensinos a sinceridade, o amor ao próximo, porque Jesus curava, e para curar é preciso amar. Jesus detinha, e detém todos os conceitos sobre as leis naturais. Então, ele sabe manipular essas leis naturais. E, quando ele curava, na verdade, ele fazia uso desse conhecimento, dessa habilidade, pois que Jesus é o governador do planeta. Então, se ele participou, digamos que da confecção do nosso planeta,
dessa condição do planeta estar pronto para nos receber, ele participou disso, participou da nossa reencarnação nesse planeta, então ele conhece as leis que regem a natureza. E nós, né, enquanto seres humanos, fazemos parte dessa natureza. Então, ele tinha o conhecimento suficiente para manusear essas leis, né, esses elementos químicos, toda essa energia para curar. Mas ele amava muito, porque, além de conhecer as leis, é necessário amar para que a cura possa se dar. É evidente que, nos seus ensinamentos, ele também sempre mostrou a necessidade da participação daquele que era curado, né, da fé. Quantas vezes ele falou, a fé te curou? Quantas vezes ele falou, vai e não conta para ninguém? Como outras vezes foi necessário que ele dissesse, não, fala o que aconteceu para que os outros possam saber o que está acontecendo e o que é possível ser feito com esse amor. Então, esse homem, que é o Jairo, ele confiando nele, o trouxe e pediu, cura minha filha, uma filha de 12 anos, à morte. Né? Qual o pai que não iria recorrer, principalmente tendo a certeza que poderia ser atendido? E o que nós vamos aprender mais aqui nessa passagem? Exatamente a questão da cura. Nós, hoje, nós somos representantes de Jesus, não no sentido de termos o mesmo poder dele longe de nós, porque nós estamos a caminho, mas nós somos discípulos dele. E nós, inclusive, usamos exatamente a imposição das mãos para curar. Essa cura não é como ele fazia. Nós não temos esse dom, porque nós não temos essa condição de energia a ser trabalhada. Mas se nós nos empenharmos como servidores do bem e do amor, servidores da seara do Mestre, como instrumentos de Jesus, nós podemos nos doar com boa vontade, nos doar com desejo de estar trabalhando na seara do bem, com a certeza de que estamos amparados, né, por Ele, por esses amigos espirituais que estão conosco nessa tarefa. Então, o passe é hoje um similar daquilo que Jesus faria. E Ele espera de nós isso. Ele espera que nós possamos, não só nos trabalhar internamente, nos tornarmos indivíduos melhores, caminharmos, né, no caminho da evolução, da perfeição, trabalharmos pelo progresso da sociedade, mas trabalharmos também pelo bem do próximo. E o passe é uma doação fluídica para o bem do próximo. Então, aquela vontade, né, o desejo de ajudar, de que o outro fique bem, que consiga um equilíbrio psicofísico, né, que consiga reestruturar, né, o seu sistema orgânico, é o papel do passista. Então, nós fazemos como Jesus nos ensinou, na verdade. E quanto mais nos empenharmos em nos conhecermos melhor, em cuidarmos da nossa conduta, em sermos pessoas melhores, mais aplicadas, né, mais responsáveis, e que estamos desejosos de doar, mas nós vamos conseguir realmente cumprir essa tarefa que Jesus nos ensinou. O restante dessa passagem, ela será vista a seguir, porque vai haver um desdobramento, porque Jesus ele havia regressado, como foi falado no texto, e Jairo foi pedir esse auxílio. Mas, ao mesmo tempo, apareceu uma mulher que precisava de ajuda também, que vai ser o próximo estudo, né, que será a cura da mulher enferma. Então, enquanto ele cura essa mulher, Jairo recebe uma outra notícia. E aí vocês vão ter que esperar o próximo capítulo, que é, na verdade, sem ser o próximo sábado, né, onde nós estudaremos a mulher enferma, voltaremos ao caso da filha de Jairo, para então sabermos realmente como Jesus pôde ajudá-la. Mas até aqui, nós já sabemos que ele vai ajudar. E já sabemos como tirar desse ensino aqui mais um exemplo para nós. Um exemplo para nós que hoje somos, na verdade, o quê? Discípulo de Jesus. Então, nós, espíritas, né, que é o Consolador prometido, é o Espiritismo, e foi dito pelo Espírito de verdade que ele viria
e queria, na verdade, confirmar todo esse ensinamento de Jesus e até aprofundar, para que nós tivéssemos, não aprofundar o ensinamento, mas aprofundar a especificidade desse ensinamento, para que a gente pudesse compreender melhor, para que tivéssemos mais dados, né, para estudar e realmente sermos esses cristãos, né, porque nós somos espíritas cristãos, seguidores de Jesus, e nos dispondo a ser as cartas vivas do seu Evangelho. Então, é isso que nós temos para hoje. Muita paz. A página que será lida, vocês receberam na entrada, é a página do André Luiz e é do livro Vivendo o Evangelho, volume 1. É psicografia do Antônio Baduy Filho. E tem o título Não se esqueça. Então, vamos lá. Emprego e serviço voluntário, negócio e auxílio ao próximo, propriedade e bens espirituais, dinheiro e tesouros da alma, autoridade e sentimentos de amor, poder e senso de justiça, prestígio e humildade, cultura e conhecimento de si mesmo. Assuma os compromissos materiais, mas não se esqueça das lições do Evangelho. O reino de Jesus está na vida futura. Contudo, se você se importa com a transformação moral, pode ter a certeza de que já fez parte dele. Querido Jesus, eis-nos aqui, Senhor, nesta casa de luz, nesta casa abençoada, a qual somos recebidos por Ti, Jesus, através de toda a equipe espiritual presente que nos envolve neste momento, aqui neste salão, onde nos sentimos acolhidos, que possamos, nesta tarde, aproveitar todos os momentos em que aqui estamos, ouvindo as lições do Evangelho, para aproveitar, para fazer uma reflexão de tudo que temos aprendido aqui em nossa casa, a fim de que todo esse aprendizado possa ser real, praticado por todos nós. E pedimos, Jesus, que a equipe espiritual esteja presente, envolvendo-nos com o seu amor, com a tua luz, com a tua misericórdia, e que possa envolver também o nosso irmão que irá falar sobre o tema já escolhido, o nosso irmão Floriano, que ele possa também ser envolvido pela equipe espiritual, pelos mentores da nossa casa. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome e aprendendo as lições do Evangelho. Fique conosco durante toda a nossa tarde, envolvendo a todos nós que aqui estamos, com o Seu amor. Que assim seja, em nome de Deus. Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre família, que já vem sendo abordado todo mês. Muitas coisas já foram ditas e o João nos deu a liberdade de, dentro desse tema, né, escolher um subtema, e nós escolhemos a família e a atualidade. E nós queremos pedir primeiro a Jesus
por ser um tema onde vamos abordar questões pessoais dentro de uma família, que nossa palavra não ofenda nem agrida ninguém e que possamos todos aprender um pouco mais. Diante dessa liberdade, nós fizemos um questionário e levamos alguns alunos e alguns pais para que eles pudessem responder. E nesse estudo de hoje, não é uma palestra, é um estudo, a princípio eu estava fazendo um estudo só de exposição, mas devido às respostas dos jovens e dos pais, nós resolvemos trabalhar essas respostas e a gente analisar aqui juntos para que possamos compreender um pouco melhor esse ambiente que a gente vive, que é o nosso ambiente familiar. Eu achei interessante trazer para nós a Declaração dos Direitos da Criança, elaborada em Assembleia Geral nas Nações Unidas. Diz que a criança, para o desabrochar harmonioso de sua personalidade, tem necessidade de amor e de compreensão, dispensados principalmente pelos pais, proporcionando-lhes atmosfera de afeição e segurança. Primeira coisa que nos chamou a atenção, vê só, desabrochar harmonioso de sua personalidade. Aqui as Nações Unidas estão considerando que as crianças, nossos filhos, já vêm com uma personalidade. Se é o desabrochar, não está se falando que na juventude vai formar essa personalidade, vai criar essa personalidade. Os dizeres aqui estão dizendo que é desabrochar uma coisa que já está lá dentro. E corrobora muito com o Espiritismo, porque um dos fundamentos que nós vamos analisar hoje é que nossos filhos já tiveram outras vidas no passado. E nós, pais, já tivemos outras vidas no passado. E nós vamos analisar isso de acordo com as respostas que os alunos, alguns jovens deram, que são meus alunos, e alguns pais. Eu fiz um questionário assim: na sua opinião, a relação entre pais e filhos tem vindo mudar nos últimos tempos? Positivamente ou negativamente? Quais os fatores dessa mudança? Pais. A maioria dos pais responderam isso. Sim, positivamente e negativamente. E quanto aos fatores, eles não escreveram muito. E o pouco que escreveram não valeu a pena trazer. Os alunos. Primeiro filho. Negativamente, os pais precisam trabalhar e os filhos ficam sozinhos. Isso acaba distanciando pais e filhos. Os pais, por sua vez, tentam compensar essa ausência com presentes e concessões. Os filhos acabam passando muito tempo no computador ou vendo televisão e, o que é pior, na rua. Isso é um adolescente que escreveu sem eu pedir nada mais do que o questionário. Não estava perto quando escreveu. Eles levaram uma semana para me entregar. Outra criança. Negativamente. A liberdade em excesso, falta de comunicação, ausência pelo fato do trabalho, dentre outros fatores. Outro adolescente, outra criança. Negativamente. Essa escreveu bonito. Desvalorização do acompanhamento familiar. A gente começa a analisar a primeira questão dessa questão familiar de hoje em dia, que é a necessidade do pai e da mãe trabalhar. E essa ausência
Como fica essa ausência na cabeça das crianças, que muitas vezes a gente não nota, porque a gente é apenas pai e mãe, e a gente realmente está preocupado em trabalhar, e quando vê as crianças já cresceram, a gente mal piscou, a criança já está andando, né? A gente olhou assim, já está namorando, aí, e a gente não percebe o tempo passar. Mas fica aqui estabelecido que essa ausência causa dificuldade nas crianças. Você vê que fixou muito nessas que responderam. Como fazer, já que eu tenho que trabalhar e eu tenho, né, que vivenciar essa vida lá fora, e muitas vezes eu tenho que trabalhar e estudar, porque alguns pais estudam mais tarde, né, porque não conseguiram, por motivo outros, estudar na época certa, e se afastam muito das crianças do lar. Como eu posso fazer isso? Eu tenho que fazer isso, porque nossas crianças estão sentindo a ausência de nós. E muitas das vezes eu deixo essa ausência ser marcada porque parei no bar da esquina, como eu vejo alguns amigos meus, para tomar uma cerveja, e quando vejo já são 10 horas da noite. Né? Outras vezes eu deixo por outros motivos, que não vale a pena aqui citar, mas que o fundamento importante para nós é que quando reencarnamos, assumimos compromisso com determinados filhos que virão para nós. Esse compromisso que a gente muitas vezes esquece e vivencia só pelo amor de ver uma criancinha no nosso colo, né? Aquele afeto de você, da mãe ficar grávida, do pai ter todo o cuidado, ele tem que ser reforçado por todos nós, por sabermos que a gente assumiu um compromisso. E é um compromisso muito sério, que é o compromisso de receber aquelas crianças e dar educação. E, no mínimo, eu tenho que dar meu tempo para ela. Mesmo que isso venha a fazer de nós perder uma chopada, né? Perder um futebol, às vezes. Isso tudo pode ser organizado, né? Porque quando o pai estiver ausente, a mãe pode estar presente, mas o pai é fundamental, e a mãe também. Mas precisamos dedicar nosso tempo para os nossos filhos. Porque vocês vão ver nos relatos que vão vir depois, está fazendo muita falta. Eles estão sentindo a nossa não presença. Diz André Luiz, os espíritos que reencarnam nos lares atualmente, em via de regra, são criaturas com as quais foram assumidos compromisso de reajuste e resgate. Essa falta, essa cobrança que nossos filhos pedem da nossa presença e do nosso carinho de estarmos do lado dele, é porque são espíritos que temos dívidas anteriores, que de qualquer forma abandonamos. Se não abandonamos como filho, abandonamos como marido, como esposa, abandonamos como amigo. Nós tivemos algumas dificuldades do passado. E se estamos no planeta de transição, numa hora de transição, temos que resgatar isso, para podermos continuar nesse planeta quando ele estiver um passo à frente, estiver evoluído. Então, nós vemos uma criancinha, minha esposa estava grávida, veio meu filho, eu estou esperando um anjinho do céu. Isso era muito bonitinho antigamente, em determinadas religiões. Mas quando veio a reencarnação, a gente sabe que não é anjo que vem. É um espírito tão comprometido como qualquer um de nós, com tantas dificuldades como qualquer um de nós. Ele traz suas dificuldades. Pode trazer dificuldade na bebida, pode trazer dificuldade nos relacionamentos, pode trazer 1000 dificuldades. E nós, pais, temos que estar preparados para essa criança. E a melhor maneira de vivenciar com essa criança é o amor, é a dedicação. Porque não adianta você amar seu filho e não demonstrar isso. Não adianta, a criança sofre. Estou falando porque eu sofri.
Eu tomava a benção a meu pai, porque minha mãe sempre obrigou a tomar a benção, né, a todos os tios, principalmente o pai. Ele nunca me respondeu. Eu convidei ele para essa palestra hoje, ele não quis vir, não. Ele nunca me respondeu. Não parece nada, uma bobagem, né? Até que um dia, eu já estava adolescente, eu resolvi que não ia tomar mais benção, porque ele não me respondia. Quando eu parei, ele reclamou com a minha mãe. Eu falei, mas mãe, ele não me responde, para que eu vou tomar benção? Não seria um carinho? Deus te abençoe, meu filho, uma bobagem, né? Mas para a criança faz diferença. E aí chega adulto, a gente tem que vencer isso, né? Quanto adulto, estudando aqui, compreender mais, porque nós, enquanto filhos, agora estou falando para os filhos, nossos pais também são espíritos reencarnados, cheios de dificuldade, igual a nós. Ele também traz seus problemas, que precisam ser vivenciados e muitas vezes precisa do filho para se erguer, para se valorizar e para se vencer essas dificuldades do passado. A reencarnação é fundamental nas nossas vidas, tanto para o filho quanto para o pai. Só assim nós vamos ter um bom relacionamento familiar, se começarmos a nos compreender que somos todos falíveis, mas possíveis de acerto. Que somos todos em momento de crescimento e precisamos um do outro, do apoio, do amor, da fraternidade. O filho precisa muito do pai, mas o pai também precisa muito do filho. E hoje, por coincidência, lá em Sacramento, nós lemos uma página onde estava dizendo que o pior egoísmo que tem é o filho que não reconhece o pai, o que o pai fez por ele. Né? Uma página espírita, se eu não me engano, de Emmanuel. Então, a gente tem que estar num conjunto. Temos que deixar de achar que nós somos pais e somos superiores e sabemos tudo. Não sabemos, mas nós somos pais e podemos dar diretrizes aos nossos filhos. E o Espiritismo trouxe essa grande possibilidade, porque nos traz a ser um pai onde eu posso levar o Evangelho para dentro de casa, pelo menos uma vez por semana. Onde eu posso conversar com meu filho com liberdade de mostrar o que é certo e o que é errado, não é porque Deus vai castigar, mas porque existem leis que regem a vida. Porque, gente, não dá para conversar com uma criança de hoje impondo nada. Tem que buscar razão. Eu tive essa grande dificuldade em casa, meu filho hoje não veio, está estudando, mas eu tive. Você tinha que convencer ele pela razão. Senão, ele poderia até, por obrigação, né, não fazer. Mas ia não fazer por respeito ou por alguma coisa. Mas, se você fizesse ele entender que aquilo não era legal, racionalmente, não precisava nem se preocupar, podia dormir tranquilo, que estava bem explicado. E é isso que o Espiritismo traz para a gente, porque a gente acha que o Consolador prometido é só para nos consolar. É para a minha evolução espiritual. O Consolador prometido é um argumento fundamental para a nossa vida e vida em família. Porque se eu demonstrar a meu filho que a vida é futura, ele não precisa querer viver tudo num momento só, enquanto na adolescência. Ele vai ter outras reencarnações para viver muitas coisas. Ele vai ter outras reencarnações para aliviar sua angústia. E nós vemos crianças aí, às vezes perdendo uma reencarnação inteira, outras vezes com droga, outras vezes ficando grávida, por querer viver tudo numa vida só, porque acha que o espírito foi criado naquele momento e quando desencarnar, acabou. E não é verdade. Nós precisamos argumentar com nossos filhos. E o Espiritismo está aí para isso. É uma das maiores argumentações que a gente tem na educação de nossos filhos. Não pensa que é só para nosso desenvolvimento espiritual, não. É para usar no dia a dia, no relacionamento, no serviço, no emprego, na rua e principalmente no nosso lar. Continuando. Emmanuel diz, no livro Na Era do Espírito, que as criaturas que enganamos no terreno afetivo em outra existência
habitualmente retornam até nós como filhos problemas, reclamando nos carinhos e atenção constante para o reajuste emocional que demandam. Só corroborando o que a gente falou, né? Não podemos ter mais aquela visão, já que a gente está tendo assim muitos jovens da mocidade com filhinhos novos, né? O Renato, outros ficando grávidos, outros casando. Então, a gente não pode achar que aquele filhinho que veio, que é lindo, pequenininho, bonitinho, ele é um espírito. E muitas vezes a criança começa a dominar o pai e a mãe, bebê ainda. Ele faz os pais fazerem a sua vontade. Alguns pais percebem, né? Outros não. E nós estamos, assim, se vocês começarem a observar, estão vindo crianças muito inteligentes. Ó, um dinamismo racional tremendo. Isso é sinal que a gente tem que suar muito mais a camisa, né, para trazer uma educação dentro do campo racional e do amor para essas crianças. Dando continuidade, eu fiz mais uma pergunta. O que você acha fundamental para uma boa relação entre pais e filhos? Os pais disseram mais ou menos isso: diálogo, amor, estabelecimento de valores e limites. Um dos filhos: diálogo é fundamental. Os pais necessitam orientar diariamente sobre o que é certo e o que é errado. Olha que coisa linda, uma criança responder isso. Outra: mais comunicação com o filho e presença. Mais uma vez a presença sendo cobrada aí. Os pais deveriam estar mais presentes na educação dos seus filhos e ter mais diálogo. Outro: a valorização, manter mais o diálogo responsável. Então, mais uma vez, a gente bate aqui na questão do diálogo e da presença. Aí eu pensei assim, será que a gente está conversando menos com o nosso filho? Isso é um caso para a gente refletir. E quando eu falo filho, às vezes filho, netos, né? Filhinho do vizinho. Será que a gente está conversando? Que a gente leve isso para a nossa reflexão. Precisamos conversar com nossos filhos. E não pense que é fácil, que eu estou falando aqui para vocês irem conversar em casa e vai chegar em casa e vai ser um diálogo maravilhoso. Não vai. As primeiras tentativas vão ser frustrantes, né? Ô, meu filho, como é que foi? Eu falei, legal. Né? Mas, com o tempo, né? Legal como? Vai... É verdade, né? A gente tem que ser realista. Né? Com o tempo, o filho se habitua a conversar. É uma conquista, mas é uma conquista também aos poucos. Não podemos desistir desse diálogo com nossos filhos. Porque a gente recebe esse tá legal, tudo bem, e a gente vai deixando de conversar. Mas o primeiro a sentir falta e sentir desvalorizado é o filho, que faz isso com a gente. Olha que interessante, né? Que às vezes nega o diálogo com a gente. Vocês viram que com o advento do computador esse diálogo diminuiu muito, né? Não se discute nem mais novela com os filhos, porque o filho não está mais vendo novela, ele está no computador o tempo todo. E muitas vezes nós, pais, não temos assim o acesso nem a compreensão total de todo esse mecanismo do computador para conversar com os filhos. Eu também tive essa dificuldade. A minha primeira dificuldade é que eu sou professor e vi, muitos anos atrás, falei assim, poxa, não dá mais para ficar sem aprender computador, porque toda hora meus alunos chegam da escola particular, fiz download disso, fiz isso, fiz aquilo, e não acompanhava, né? Aí falei assim para o meu filho, vou fazer um curso de computador nas férias. Então vou fazer com você. Eu falei, vamos fazer nas férias de janeiro, um intensivão, né? Quando eu estava começando a fazer, ele já tinha feito os exercícios lá e já estava copiando alguma coisa lá que ele queria lá do curso. Essa é a dificuldade nossa, né? Mas eu falei, não vou perder de zero, vou
Estudei, fui, cheguei junto com ele até o final, mas claro que ele estava na minha frente há muito tempo. Isso acontece com a gente. Mas foi legal a gente fazer junto, porque aí começou um diálogo diferente, né? A gente precisa, às vezes, compartilhar alguma coisa com nossos filhos. Às vezes a gente sai para jogar bola um domingo e deixa o filho em casa, leva junto. Jogar um tênis, né? Aí a gente leva junto, meio forçado, mas leva, e daqui a pouco ele está querendo ir. E é importante esse convívio. Quando a gente puder, a gente deve compartilhar algumas coisas com o nosso filho. Mesmo que seja só de adulto, mas que a gente leve, faça, passeie junto, né? Muitas das vezes não precisa ir o pai e a mãe, às vezes vai só o pai, para conversar diferente, outra hora ele vai só com a mãe, mas eles estão sentindo falta desse diálogo. E que a gente possa criar campo para acontecer esse diálogo. É claro que, às vezes, alguns alunos relataram para mim em particular, mas não botaram no escrito, que muitas vezes fica difícil dialogar com os pais, porque os pais chegam, às vezes, alcoolizados em casa. Outras vezes, eles chegam tão irritados do serviço que o primeiro carinho que o filho faz, ele empurra o filho para o lado, né? A gente também precisa vivenciar isso, precisa mudar isso. Por quê? Pela nossa responsabilidade. Até agora, nossa primeira responsabilidade enquanto reencarnante é com os filhos. Assumimos do lado de lá da vida. Tudo certinho. A gente acha que encontrou a mulher da nossa vida por um grande acaso. O acaso não existe, está tudo programado. Tudo em reajuste nessa... Os espíritos que elaboram isso são os espíritos muito evoluídos. Eles são capazes de interligar todas essas nossas vidas como interligaram para nós estarmos aqui. Então, que tenhamos uma compreensão maior. Porque, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, não se educa sem exemplo. É a mesma coisa. Como é que você vai ser espírita? Como é que você reconhece um espírito? Pelo exemplo. Ele está tentando se melhorar a cada dia. Isso melhora o exemplo que ele dá? Porque vocês não vão encontrar em nenhum livro da doutrina que você é proibido de fazer isso, que você é proibido daquilo. Mas vão encontrar que vocês têm que ser homens e mulheres de bem. Vão encontrar que é necessário você ser um bom cristão. Vão encontrar que você tem que ser exemplo. E somos responsáveis por tudo que cativamos. Dando continuidade, eu também peguei para nós, é muito interessante, coisas que perturbam o nosso lar. Não, vou ler a 3 primeiro. Quais as principais razões que contribuem para o desentendimento entre os pais e os filhos? Olha que coisa interessante, né? Pais, carência de diálogo e falta de um olhar para a individualidade dos filhos, que vive conflitos provenientes da juventude. Mais ou menos os pais responderam isso. Filhos, conflito de interesse. O pai quer o bem-estar do filho e o filho quer liberdade. Outro filho, falta de atenção e ausência, que às vezes ocorre desde criança. Ó, essa aqui especificou bastante. Sem falar que às vezes queremos até conversar, mas eles não querem ouvir a verdade. Outro filho, ausência de relação fundamental para um desenvolvimento familiar, né? Então, essa perturbação no lar, ela vem por consequências dos pais, algumas vezes. Ela vem por outras consequências que nós vamos analisar. Excesso de autoridade e de indulgência. Ou você é muito autoritário, ou você deixa as coisas acontecer e não está nem aí. Isso causa dificuldade no lar. Desigualdade no julgamento dos pais nas atitudes das crianças. Principalmente quando tem 2, 3 filhos, né? Minha mãe me protegia demais. Cara. Podia fazer tudo errado, que eu era o bonzinho. Isso não é bom. Não me fez bem nenhum. É sério, nós somos 4 irmãos lá em casa.
Eu podia estar errado, ela me defendia na hora. Isso não deve ter afetado meus irmãos? Gravemente. Não era para fazer isso. Preferência dos pais por determinado filho. Olha, isso acontece? Acontece. Por que acontece? Por afinidade reencarnatória. Intuitivamente, a gente sabe que aqueles outros filhos são filhos problemas que eu tive. Existe uma história do Segismundo, não sei se muita gente já deve conhecer, né? Que ele havia assassinado o pai que ele ia ter nessa vida, né, anteriormente, que era um amigo dele, para ficar com a noiva. E a noiva e o pai reencarnaram e vinham a ser pais dele. Vocês acham que ia ser entre ele e o pai um relacionamento amoroso? Se tivesse 2 filhos, ele ia escolher qual? O que o outro queria ter mais afinidade, porque ele não tinha afinidade nenhuma com aquele espírito. Mas ele ia vir ficar tão doente que ele ia desencarnar por volta de 17, 18 anos com problema do pulmão. Problema sério. E essas dificuldades de doença ia unir eles e fazer vivenciar o amor. Porque o pai, né, faz tudo por um filho, que também não é correto, mas o pai ia desenvolver o amor, onde ficou o ódio na vida passada. E ele realmente ia ter vários problemas de saúde e viria desencarnar para passar pelas dificuldades que o outro passou enquanto encarnado, quando levou um tiro pelas costas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem, no conjunto familiar, estou falando de pais para filhos, mas também dos filhos para os pais. Às vezes o filho elege um e desfaz do outro completamente. Gosta mais do pai e deixa a mãe de lado. Nós, enquanto filhos, temos que olhar para isso também, porque já somos espíritas. E o espírito é velho, ele pode aprender isso enquanto jovens assim. Não custa nada, não. E nós, pais, também temos que ter consciência que isso acontece. O que faremos? É difícil vencer essa coisa que está dentro da gente, mas temos que nos dedicar ao outro. Não em excesso, porque muita gente também gosta de dedicar só para o outrozinho que é ruinzinho, que faz as coisinhas erradas, né? E larga o bonzinho de lado. Também não podemos fazer isso. De preferência, vamos tentar ser justo e tratar todos iguais. Essa é a grande necessidade que nós, pais e nós, filhos, temos, de tratar todos iguais. Porque, na verdade, é assim que Deus nos trata. É assim que Jesus veio nos tratar. Ele não vê nenhum de nós melhor do que o outro. Não é porque eu estou fazendo um estudo aqui que eu seja melhor do que qualquer um de vocês. Posso ser até pior. Mas a visão dos espíritos superiores enquanto a nós é que somos todos iguais. E nós, enquanto pais, enquanto filhos, temos que olhar para os nossos pais em igualdade e os nossos filhos em igualdade, para vencer essa dificuldade, senão não vamos vencer, vamos criar outra. Continuando. Humilhação. Às vezes os pais humilham os filhos, e eu já vi filho humilhar os pais. Hostilidade, rejeição ou superproteção pelos próprios pais ou avós. Uma cidade americana estabeleceu 10 motivos que faz como você criar um filho que ele seja um delinquente e que venha a ser preso. 10 motivos. Um desses, o primeiro da lista é esse, superproteção. Não devemos superproteger nosso filho. Ele é um espírito, ele sabe o que quer, sabe para que veio, é racional, é inteligente e devemos tratá-lo assim. Os direitos humanos, os direitos da criança, né? Ele veio assim com uma possibilidade muito grande, até porque todo mundo precisava amparar as crianças, mas não veio com responsabilidade para nossas crianças. Só deram direito. Isso está causando uma dificuldade tremenda na sociedade, principalmente nas escolas. Uma dificuldade grande que quem fizeram as leis não sabe o que fazer.
causando grandes problemas. E é justamente o que a gente não pode fazer em casa. E para isso, para que a gente consiga reverter isso, é importante o raciocínio, mas é muito mais importante o amor. Temos que cuidar das nossas crianças com muito amor e muita dedicação. Ele fala de desarmonia conjugal, discussão na frente das crianças e a ausência contínua dos pais no lar. Essas discussões, muitas vezes, a gente, enquanto casal, né, a gente se deixa levar pelo momento e, às vezes, discute na frente das crianças. E não parece não, mas é uma dificuldade grande. A gente fica muito com a garotinha que tem lá perto da casa, que frequentava aqui, agora só o pai está frequentando, por necessidade da mãe, não é porque não queira vir, né? A Bia. E eu encontrei a Bia sexta-feira na rua. Estava chegando, ela veio correndo, ficou... Mamãe está com dor no coração. Foi para o hospital. Ela fez 2 aninhos, né? 2 aninhos. E ficou, ela estava agitadíssima. Por quê? Porque os adultos fizeram toda essa coisa de falar na frente de uma criança de 2 anos, que não compreende bem o que é o hospital, né? Não compreende o que é uma dor no coração, mas sabe que não era bom. E ficou toda aflita, porque a mãe foi, ela ficou na rua com outra pessoa. Aí eu levei ela lá para casa, a gente brincou um pouco. Então, vocês imaginam quando os pais brigam na frente de uma criança e, às vezes, até promovem agressões. A gente tem que trabalhar muito isso, porque também nosso companheiro e nossa companheira são espíritos reencarnantes. Também trazemos dificuldades do passado, não estamos juntos à toa. Todos nós temos defeito. E muitas vezes usamos a criança como motivo de separação, ou às vezes utilizamos a criança como motivo para se unir, onde o que nos devia unir é o amor, é o carinho, né? Então, vamos pensar bem nisso, porque a gente faz todo um trabalho lá na espiritualidade. Estudamos, aprendemos, aí chega na hora, vem lá, você aceita vir com fulano de tal que você precisa, né? Mas cuidado, ele é muito chatinho, né? Ele é muito exigente. Não, eu aceito vir com ele assim mesmo. Chega aqui, esquece. Aí, no primeiro, a cobrança quer se separar, e foi um compromisso assumido, esse compromisso vai ser cobrado no passado, no futuro, aliás. Vai ser cobrado. Você assumiu um compromisso e não cumpriu. Mais uma vez, a reencarnação nos trazendo para os dias atuais, dentro do nosso lar. E, às vezes, são coisas passageiras, né? Vou contar assim, um caso rápido, dá tempo, né? Ele prometeu para mim não falar muito. Eu tive uma irmã que discutiu com meu cunhado. Aí foi para a casa do meu pai. Eu chegava lá, meu cunhado estava na casa dele, chorando, triste. Chegava na casa do meu pai e minha irmã estava triste, também chorando. Minha outra irmã falou assim, ele não presta não, eu vou pagar o advogado para você se separar. Essa pessoa não pode ser espírita, porque não pensa que os compromissos reencarnatórios com 2 filhos. Aí um dia eu e minha esposa é da evangelização, sabe falar bem, né? Eu falei, olha só, vamos lá que eu vou pegar minha irmã, mesmo que eles queiram ficar separados, eu acho que ela tem que ficar na casa dela com os 2 filhos. Não é ela que vai sair, é ele. Garra aí, eu peguei minha irmã, leva tudo. Não, mas não, leva, você vai para sua casa. Aí cheguei lá e falei, ó, eu acho que vocês têm que conversar. Aí minha esposa ficou conversando com o rapaz. Eu falei, ó, ajeita as coisas que agora você vai ficar aqui. Se vocês não se organizarem, não se entenderem, quem sai é ele. E falei logo para ele. Falei, ó, trouxe para ela, porque se alguém tiver que sair, vai ser você. Você já tem 2 filhos, quem vai ficar com ela fica com os 2 filhos aqui na casa dela. Conclusão, se entenderam. Não estava para se desquitar? Ele comprou outra casa para ela. Vivem maravilhosamente bem, os filhos já estão grandes. E se houvesse aquela intervenção de, separa mesmo, porque ele não presta, excelente marido para ela. Então, essas nuances sempre vão acontecer na nossa vida, em termos de casal. E a gente tem que superar. E superar entendendo toda a doutrina espírita na nossa vida,
que somos, mais uma vez fixando, espíritos reencarnantes, que trazemos grande dificuldade, até de relacionamento, e que precisamos nos amar. Jesus pediu para amar nossos inimigos. Eu não posso amar minha esposa que está me causando problema? Eu não posso amar meu marido que está com dificuldades? Mas aí vem um outro grande problema, que relacionado aqui às perturbações no lar, a obsessão de espíritos. Ah, mas será que eu vou ser obsediado? Vai, todos nós vamos ser. Nós temos inimigos do passado. Por que não? A única maneira de nós não sermos obsediados é praticar o bem, é ter uma conduta reta. Mesmo assim, eles vão vir. Só que vão aprender com a gente, vai ver que a gente melhorou. Então, existe os espíritos que somos inimigos, são meus inimigos, sou inimigo de vocês, cada um vai ter. E que a gente tem que conquistar eles. Né? Não é igual eu vi hoje de manhã, que a pessoa está com uma perturbação, fala assim, está amarrado, Deus amarrou. Amarrou? Que corda vai segurar esse espírito, né? Está amarrado. Eu vi isso hoje de manhã, interessante. Mas, não, muitas das vezes, essas perturbações que temos, é relativo isso, mas muitas das vezes, são pessoas que nós prejudicamos em reencarnações passadas. Seja como filho, seja como amigo, seja no trabalho, seja por causa de dinheiro, de fortuna, seja o que for. Mas causamos algum prejuízo que transformou em mágoa e transformou em ódio e ficou. Então, esses espíritos vão vir até nós cobrando. E aí vem uma outra compreensão, enquanto nós, pais, pode vir nas crianças. A criança não está livre. E a criança até os 7 anos, olha, vê que é uma beleza. Né? Vê, conversa, às vezes conversa com os amiguinhos que são bons, mas também vê cada coisa feia. A gente tem que ter essa compreensão enquanto espírito. Porque, às vezes, essas perturbações podem perturbar a família. Muitas das vezes, nós pais batemos em nossos filhos por causa de um espírito perturbador desse. Muitas das vezes, nós pais discutimos com a esposa, ou a esposa discute com o marido, devido a essas perturbações, que vai perturbando toda a família. Né? Parece um efeito cascata. E quando vê, a gente está envolvido. E depois que passa tudo, a gente não sabe nem por que discutiu, por que estava nervoso. Existe uma historinha evangélica que eu ouvi na El Shaddai. É uma história muito longa, eu não vou contar para vocês. Mas ele manda fazer três conselhos importantes que ele dá para uma pessoa, porque a hora não nos permite. Mas ele fala assim, nunca pegue o caminho mais fácil. Olha só. Não dê atenção ao mal. Esses 3 conselhos salvaram a vida de uma pessoa que é a da história. Né? Não tome o caminho mais fácil. Não dê atenção ao mal, porque a gente muitas vezes vê o mal e vai olhar, e às vezes vem uma bala perdida, vem outras coisas. Né? Não devemos dar atenção ao mal. E o terceiro conselho, que é o que a gente gostaria de falar, antes de tomar qualquer decisão, seja numa briga, seja numa discussão, ele pede, tenha uma boa noite de sono antes. E faça uma oração. Aí você toma a decisão. Qual de nós aqui pode levantar o dedo que após uma dificuldade dessa, uma agressão, a gente fez isso, pelo menos fez uma oração para tomar uma decisão? Que a gente toma de sangue quente, né? Que a gente toma todo nervoso. Não podemos. Enquanto família, nós temos que ter consciência que existe perturbação espiritual no nosso lar. Combatê-la é muito fácil. Culto do Evangelho no lar toda semana, com a família. Dona Altanira quer que seja todo dia. Tá? Mas uma vez por semana está ótimo. Está ótimo. Né? É um hábito que a gente cria. E não pensa vocês que eu estou falando culto do Evangelho lá, que é fácil começar a fazer, não. Vocês vão encontrar muita dificuldade até se normalizar.
eu e minha esposa, que já era um espírito, encontramos, até criar aquele hábito de fazer toda semana, mas que até o vizinho muda. Eu vou dizer mais, até o cachorro do vizinho muda. Você vê uma mudança geral. É muito interessante se vocês fizerem e observar. Porque nós espíritas temos também que ter o seguinte argumento dentro do nosso raciocínio: não faça nada porque alguém falou que é certo. Vocês façam, experimente, vê se é, se não é. Chegue à conclusão sempre. Foi isso que os espíritos falou para Kardec, e Kardec deixou escrito para nós. Vamos analisar todo o conhecimento, tudo que nos ensina. Por isso a doutrina é racional. Porque só com racional que nós vamos trilhar o caminho certo do amor. Agora, não adianta ser racional e não desenvolver a paciência, o amor, a fraternidade, a caridade, aí não adianta nada. Sou muito racional, mas acabo ficando orgulhoso. Não adianta, né? É com amor. Dando continuidade, aqui já vem a argumentação que a gente trabalhou, né? Perturbações espirituais que provocam grande variedade de sofrimento e variações de comportamento. Aí eu vou ler para vocês que eu achei interessante. Ó, ele fala que perturbações espirituais que provocam grandes variedades de sofrimento e variações de comportamento. Isso nas crianças, mas é a mesma coisa nos pais. Angústia, birra, inapetência, tique nervoso, agitações, alterações do sono, cólera, desobediência, medo e até distúrbio orgânico como cólica, sudorese noturna, vômito, prisão de ventre, diarreia, suores frios. Achei interessante, porque a gente acha que essas perturbações espirituais não provocam nenhum mecanismo físico em nós. E provoca nas nossas crianças. Vamos ficar mais atentos a isso e trazê-la realmente para a evangelização, que eu acho que é um dos caminhos formidáveis. Para mim foi maravilhoso em relação ao meu filho. E ele pede aqui que, como combater isso? Entra aqui, principalmente, a presença carinhosa do pai, o apoio fraternal e moral para combater esses males. Nós acrescentamos, para combater esses males, o culto do Evangelho no lar, né? O passe, sempre que tiver dificuldade, e procure aqui o João Luiz ou quem estiver no atendimento fraterno, porque é necessário combater essas dificuldades, porque nem sempre conseguimos combater sozinhos. E é para isso que estamos juntos, não é para vencer as dificuldades juntos? Quem está lá em cima puxa o outro, quem está melhor um pouquinho segura para não cair. Essa é um dos objetivos de nós sermos espíritas, um ajudar o outro, sempre. Então, que tenhamos condições de observar bem nossas crianças também tenham condições de observar bem os pais, para um momento chegar e falar: ó, pai, eu acho que o senhor está com algum problema espiritual, vai tomar um passe no centro, procura um atendimento fraterno. E os pais também, ó, eu acho que nosso filho está passando por algum problema espiritual. Vou colocar o nome nele lá na desobsessão, ver se ele toma um passe, e assim a gente vai construindo. Porque a gente está à espera de um mundo de regeneração. Mas já observou que o pensamento nosso para um mundo de regeneração é um pensamento egoísta? Eu tenho que me desenvolver, não é isso? De acordo com a doutrina, para galgar esse mundo, não é verdade? Eu tenho que me desenvolver espiritualmente, no amor, na caridade, na fraternidade. Mas a grande verdade, a gente só vai construir esse mundo de regeneração a partir de uma família, onde na nossa família tem o Evangelho de Jesus vivenciado todo dia. Porque a família é a base da sociedade. Se a nossa família não se evangelizar, dificilmente teremos um mundo de regeneração. Não adianta trabalhar eu, adianta trabalhar nós.
o conjunto da família. E pode estar certa, a primeira obrigação nossa é com a família. Se acontecer algum problema, a família em primeiro lugar. Ah, mas João Luiz vai me chamar a atenção. Não, a família precisa. Ele não vai gostar disso que eu estou falando, não. Mas é uma verdade. Nosso primeiro compromisso enquanto reencarnante é a família. Né? Temos que pensar assim, principalmente em estar com nossos filhos e valorizar nossos filhos. Mas também é necessário, de verdade, pelo seu exemplo, pela sua imposição, trazer nossos filhos para ser evangelizado. Porque o material já está aí, né? Você pode formar seu filho numa faculdade, fazer mestrado, doutorado, e esse filho se perder na droga. Não adiantou nada. Você fez um esforço danado, gastou dinheiro, perdeu noite de sono, trabalhou, deu um carro, deu a melhor faculdade para ele, o melhor curso de pré-vestibular, e ele acaba como um drogado, muitas vezes na prisão. Mas se você der amor, carinho e mostrar para eles os ensinamentos de Jesus, a lei de ação e reação, nós vamos colher tudo que plantaram. Pronto. Existe hoje entre os jovens ficar, não é isso? Fica com um, fica com outro, e acha que isso não tem problema nenhum. Não é verdade. Porque o Espiritismo vem nos trazer que nós ficamos ligados fluidicamente a todos. O que você cativar, você é responsável. E muitas vezes leva anos para você se desligar de uma pessoa dessa que você ficou uma vez só. É a obsessão de encarnado para encarnado, assim, tranquilamente. A pessoa não sabe por que tem aquela perturbação, nunca mais consegue arranjar uma outra relação estável, nada dá certo na vida. Não sabe por quê. Porque uma vez ficou com um, fluidicamente está ligado e nada dá certo. Até o momento que ela consiga, ou ele consiga se desligar. E aí precisa muito trabalho no bem, né? E na FIA, né? Como cuidar lá das criancinhas, e no trabalho de rua, e ir no hospital, brincar com as crianças, e aí precisamos uma forma fluídica de nos livrar disso. Mas o mais importante é ter consciência disso. O Espiritismo vem mostrar isso, que fluidicamente a gente fica ligado. Essa irresponsabilidade que acontece muitas vezes. Tome cuidado, porque vai acontecer. É real, é lei da natureza. E temos que trazer para os nossos filhos as leis da natureza que o Espiritismo mostra. E que a outra reencarnação depende do que vamos fazer nessa. O que cativamos, somos responsáveis. Existe até uma música muito bonita, cativou, disse alguém, né? Responsável é você pelo que cativou. Então temos que tomar cuidado todos esses fatos atuais. Outra pergunta. Como os pais devem exercer sua autoridade para com os filhos? Os pais. Os pais devem ser firmes ao orientar seus filhos, mas deve haver diálogo e compreensão. Achei interessante. Os filhos. Os pais devem sempre dar limite aos filhos. Isso é uma criança respondendo. Outra criança. Impondo respeito, oferecendo educação e saber dar limites, mais uma vez. Outra criança. Podemos dizer que não deixando-se levar pelo amor e carinho a ponto de mostrar para com seus filhos o seu ponto negativo. Essa criança está dizendo que por causa de amor deve acontecer isso, né? O pai não é capaz de mostrar o ponto negativo da criança. Outra, se há uma boa relação, achei essa interessantíssima, se há uma boa relação entre eles, não é necessário mandar ou ordenar, basta pedir e será feito. Olha que coisa linda. Uma criança que escreveu isso. Então, essa criança traz essa argumentação para nós da boa relação. Vamos trabalhar a relação entre pais e filhos. Porque se essa relação for boa, se conseguimos convencer nossos filhos através de um argumento lógico, um argumento firme, baseado nas leis divinas,
nós vamos conseguir essa harmonia de não precisar ordenar nem mandar, né? Basta pedir, porque a criança vai estar consciente. Eu botei aqui para a gente fazer uma reflexão também. A lei de ação e reação, nós já falamos, né? A imortalidade da alma também, e a questão da reencarnação. Para impor limite, eu pensei muito assim, a gente acha que impor limite é marcar a hora de chegar ou sair. Para impor limite, a gente acha que é limitar os colegas, né, classificar os colegas que pode ter ou não. A gente acha que limite é você dizer onde pode ir, onde não pode ir. E a gente acha que limite é isso tudo. Mas, analisando todas essas questões das crianças e com o estudo que a gente faz da doutrina espírita, nós percebemos que o limite não está nisso. O limite está na conscientização dos nossos filhos do Evangelho de Jesus. Só com ele nós vamos conseguir o limite desejado com nossas crianças de uma maneira natural. Porque aí o amor vai prevalecer, o bom senso vai prevalecer, a consciência vai florescer. Não adianta a gente limitar a hora, adianta a gente fazer com que nossos filhos entendam por quê. Porque vivemos num mundo de prova e expiação, nossos filhos precisam saber disso. Vivemos num mundo difícil, transitório, onde muitos espíritos reencarnaram e são espíritos que estavam muito tempo voltados para o mal, estão tendo uma chance, uma melhora. E nossos filhos precisam compreender isso para saber que hora eles podem vir. Nossos filhos podem ter a capacidade de ser humilde e não se envergonhar que o pai vai buscá-lo. Tem criança que não aceita que o pai vai buscá-lo. Mas se a criança alcançar um nível de maturidade, de humildade e de amor do pai, ele vai aceitar que o pai vai buscar. Então, nós chegamos à conclusão que esse limite ele só pode vir através dos ensinamentos de Jesus que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Se nós conseguirmos levar esses ensinamentos para os nossos filhos, a ponto de conscientizá-los, aí sim, estaremos impondo o limite, acredito que não só para os casos habituais de uma família que quer sair, quer namorar e isso mais, mas para toda a vida deles. Então é fundamental para nós entendermos que a doutrina espírita, como o Evangelho redivivo de Jesus, ele vai ser fundamental para nós cuidarmos dos nossos filhos, cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos dos nossos netos e das criancinhas aqui no centro. Estão precisando de evangelizador. Ainda tem mais uns 5 minutos. Eu vou terminar rápido. Qual a melhor conduta que os pais devem ter na relação com os filhos? Pais não souberam responder, por incrível que pareça. Pelo menos o que eu questionei. Olha que dentro desses pais tinha um professor. Tá? Os filhos. Os pais devem exercer sua autoridade, pois deve haver o respeito. No entanto, preciso equilibrar essa autoridade com carinho. Muito interessante. Né? Se a gente equilibrar essa autoridade com amor, eu acho que vai ser fundamental. Outro, o comportamento dos pais reflete muito na vida dos filhos. Portanto, eles devem dar exemplo. Era isso que eu queria escutar dos pais, mas eu escutei dos filhos. É sério. Foi uma frustração, porque eu esperava essas respostas dos pais, mas eu recebi dos filhos. Não tem jeito. O exemplo fala mais alto sempre. Sejamos exemplo do nosso filho. Porque a gente não quer que ele seja um viciado, né? Mas a gente fuma na frente dele. Raciocina. Uma criança que tem um raciocínio rápido, inteligente, como está vindo agora,
Você não quer que eles sejam viciados, fala que a droga é ruim, o crack é horrível, e realmente é uma das piores coisas da atualidade, mas o pai tira da carteira de cigarro e fuma um cigarro. Não é um vício? Como é que o pai está dizendo para o filho não ter vício? Eu já vi pai molhando a chupetinha na cerveja. Olha, eu acho que muita gente já viu isso, né? Eu não sei se aquela criança que está reencarnando teve problemas com bebida na vida passada. Ele está reencarnando. Aí eu estou em tenra idade, que eu devia educar, que eu devia, né, dar amor, para seja qual for as atitudes dele quando crescer, quando trouxer todo o ser completo dele, que ele vai demonstrar lá na adolescência, se eu der amor, der carinho, ensinar a moral, para que ele seja fortalecido, para não cair nas tentações que caíram na vida passada. Mas se eu molhar a chupetinha na cerveja, eu acho que eu estou fazendo uma coisa terrível. Estou despertando naquele ser que ainda não dominou completamente a matéria, que reencarnou, uma vontade que ele já tem dentro do espírito, que ele não conseguiu vencer na vida passada. Não vamos só não fazer isso, não. Se tivermos parentes fazendo isso, não vamos deixar, né? É muito perigoso, é muito triste. É muito triste para um pai, já com uma certa idade, ver o filho dele, como eu tenho conhecimento de um caso, né? O filho com 32 anos, internado no hospital de tanto beber e capaz de não sair dessa. É muito triste para um pai. Agora, o pai que faz tudo que pôde pelo filho, dentro de uma ação racional, dentro do amor, do carinho, e o filho, porque nem todos os filhos vão se recuperar, mas que a gente tenha feito nossa parte, também não tem problema. A lei divina é justa. Não vamos nos crucificar. E se tenhamos errado, a doutrina também nos mostra que podemos começar a todo momento. Os últimos trabalhadores de última hora, esse ensinamento serve para a nossa vida, para a gente estancar o passado e começar dali para frente. Podemos voltar a ter diálogo com nossos filhos. Podemos voltar a ter diálogo com nossos pais. Porque muitos de nós temos idade já, mas ainda temos dificuldade com o nosso pai que já está velhinho. Precisamos vencê-la. Que possamos vencer essas dificuldades. Então, o que a gente tinha de estudo hoje foi basicamente isso. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho. O estudo é sempre muito importante para quem estuda, para quem vem fazer. A dificuldade é grande porque a gente fica nervoso em vir falar, mas eu sempre me propus a falar assim de coração aberto. Então, eu procuro ser o que eu sou mesmo, eu falo do jeito que eu gosto de falar, e sempre buscando bastante estudo para chegar à conclusão. E a conclusão que nós chegamos, que é fundamental para todos nós, é que não conseguiremos educar nossos filhos se não for dentro da moral evangélica. Que possamos ter isso em mente, que possamos não só despertar o amor, mas praticar o amor com nossos filhos e o que eles pediram, diálogo, presença. Vamos ficar mais com nossos filhos, né? E vamos ficar também com nossos paizinhos que já estão mais velhos, né? Tirar um tempinho para eles, fazer um agrado, mesmo que isso traga alguma dificuldade. Que possamos implantar o amor nesse mundo tão difícil atualmente, que é um mundo de prova e expiação que está passando para a regeneração, que nós possamos implantar o amor a partir de nós mesmos, cultivando em nossos corações, cultivando em nossos filhos, ampliar para os vizinhos e ampliar um dia para toda a humanidade. Muita paz a todos. Bom, queremos agradecer aqui ao Floriano por essas palavras elucidativas e bastante didáticas. Ele, como professor, soube transmitir muito bem o assunto. E agora vamos passar a palavra para o Renato, que ele tem a divulgação aqui para ser feita.
O Regeneração nos convida a todos que nós possamos colaborar com a cestinha infantil do mês de setembro. Então, leite em pó em sachê, 400 gramas. Estão todos convidados a colaborar. É uma forma da gente ajudar bastante o Regeneração. Amanhã nós vamos ter o seminário na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E o tema do seminário é o Médico Jesus. Com certeza vai ser uma manhã maravilhosa. Então, quem tiver possibilidade de tempo, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica em Laranjal. Eu não sei exatamente o nome da rua, mas é só me procurar lá embaixo que eu dou o endereço certinho para vocês. Tá? Vai ter um almoço também, um almoço fraterno. Então, é um convite especial que o Regeneração faz a vocês. E o tema já diz tudo, né? O Médico Jesus. Nós vamos ter também, em outubro, no dia 16, esse aviso é para os pais que têm evangelizandos no Regeneração. Nós vamos ter, promovido pelo Conselho Espírita do Rio de Janeiro, o Encontro das Crianças Espíritas de São Gonçalo, com o tema Bem-aventurados os herdeiros da transição. Então, os pais que têm crianças na evangelização já podem, desde já, procurar os evangelizadores, pegar a ficha de inscrição, né, pegar maiores informações, dia 16 de outubro. O quanto antes, melhor. E também, para quem faz parte de grupos de estudo, está aberta a oportunidade de se candidatar como tarefeiro do evento. Então, as pessoas que fazem parte de grupo de estudo vão poder ser tarefeiro desse evento. É procurar Maria Ângela, que é diretora do Departamento de Infância. E, por fim, nós temos também, promovido pelo Conselho Espírita do Rio de Janeiro, o 23º Mês Espírita de São Gonçalo, com o tema Família. Então, todos os domingos do mês, né, de setembro, nós vamos ter, às 18 horas, no EFRA, no Espaço Espírita Fraternidade, que fica na Visconde de Sepetiba, Nova Cidade, essas palestras que, pelo tema aqui, são maravilhosas. Parentes difíceis, família, aperte mais esse laço, juventude e família e parentela espiritual. Eu vou afixar, nós vamos afixar ali embaixo o cartaz, e quem quiser maiores informações também, pode me procurar, pode procurar também o Eduardo, que está sempre à frente da organização desses eventos. Então é isso. Agora eu vou pedir para apagar as luzes. Nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por mais esse momento de paz, transferência de conhecimento. As palavras do palestrante foram muito boas, muito interessantes. A página do Evangelho também. Nós estamos na sequência. Pedimos a Deus que dê o apoio para todos aqui presentes, que se dirijam com segurança para os seus lares. Nos deem apoio para a continuação do trabalho aqui presente. A casa continua ajudando a todos, aqueles que estão precisando de apoio, com as suas deficiências. Então, para isso pedimos. Estamos sempre ligados às palavras do nosso mentor maior, que é Jesus. Então, graças a Deus. A fase seguinte é a do passe. Nós queremos lembrar que o passe não é obrigatório. Primeiramente, nós colocamos as pessoas que são tarefeiras da casa, as mães que têm crianças nos berçários, que possam vir em primeiro lugar. Então, vamos ao